Olá, eu sou o Dr. André Luiz, sou médico cardiologista, na especialidade de cardiologia intervencionista. Estou aqui no Hospital Edmundo Fernandes, na sala de hemodinâmica, onde a gente realiza os procedimentos em cardiologia intervencionista. O cateterismo cardíaco é diferente de uma cirurgia. O cateterismo nada mais é do que um exame diagnóstico que avalia a circulação do sangue dentro do coração, nas artérias coronárias. Ele serve para diagnosticar várias doenças, mas principalmente as doenças obstrutivas, onde existem placas de gordura obstruindo o fluxo de sangue dentro das artérias do coração, que nada mais é do que a principal causa do infarto agudo do miocárdio, que por sua vez é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Outra dúvida muito comum na minha especialidade é: o cateterismo é igual à angioplastia? Não, não é. O cateterismo é um exame diagnóstico. Ele serve para observar a circulação do coração, se tem algum entupimento ou não. Já a angioplastia nada mais é do que a plastia do vaso. Não tem a mamoplastia, que é a plastia das mamas, existe a angioplastia, que é a alteração da conformação do vaso com implantação de stents ou dilatações com balão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artéria do coração entupida, hoje em dia a gente consegue facilmente evitar a cirurgia de peito aberto e implantar algumas próteses que chamam stents, que desobstruem essa gordura e facilitam o fluxo de sangue. Muitas das vezes num cenário de emergência, que é do infarto. A gente consegue desentupir isso de forma eficaz, precoce e salvar vidas. De forma prática, eu vou tentar demonstrar, o pessoal vai me ajudar aqui com as imagens, como é feito o cateterismo cardíaco. Estamos aqui na sala de hemodinâmica do Hospital Edmundo Fernandes, uma sala ampla e com todos os equipamentos necessários para salvar vidas. O cateterismo nada mais é do que um exame invasivo. E ele começa com uma punção arterial. Pode chegar mais para cá para filmar. Esse daqui é o introdutor, é por onde a gente começa o exame. É feito todo um preparo do paciente, a gente consegue pegar uma artéria, muitas das vezes a artéria do braço, e colocar esse introdutor através de punção com uma agulha. Depois da punção a gente passa um fiozinho guia. Esse fiozinho guia vai orientar a progressão desse introdutor. Esse introdutor vai adentrar a artéria e comunicar a nossa região externa com a região interna lá no coração. Depois de puncionado, a gente tira esse introdutor, que a gente chama de dilatador, e fica no paciente somente esse introdutor. Ele tem aqui, você pode ver que ele é muito fininho, ele tem aqui cerca de 1,2, 1,7 milímetros no máximo. Esse introdutor serve para a gente passar o grande catéter. Pois bem, esse daqui é o grande catéter, que é o cateterismo é feito através de catéter. Esse catéter vai conectar por dentro do introdutor e ele vai progredir por dentro da artéria do paciente, indo até lá no seu coração. A gente vai subir aqui ó, pelo braço, pela região ali do ombro, passar pela artéria principal lá do coração, que é a aorta, e quando ele chegar lá nas artérias do coração, a gente vai conectá-lo com uma seringa. Essa seringa vai ter um meio aqui que é radiopaco, que tem contrastação com raio-x. Essa máquina tira raio-x. Uma vez que eu coloco o catéter e acoplo com o dispositivo aqui, a seringa com contraste, eu consigo injetar o contraste nessa ponta e ele injetar do outro lado. Esse contraste misturando com o sangue, eu consigo observar a circulação do coração. Eu faço a circulação de um lado, depois eu faço a circulação do coração do outro lado e o exame é encerrado com a introdução desse catéter para dentro da cavidade ventricular e uma injeção mais prolongada, vendo todo o fluxo de sangue pelo coração, que a gente chama de ventriculografia. Então a gente consegue ver as coronárias esquerda e direita, o ventrículo do coração. Acabou o exame, a gente traciona o catéter de forma calma, sempre muito bem posicionado, muito bem realizado. No final do procedimento, a gente tira o catéter, despreza o catéter, o introdutor é retirado da circulação arterial e por dentro vem uma pulseira que aperta a região do braço, fica ali observada por uns 30, 40 minutos até estancar o sangramento. Bom, pessoal, e no final do procedimento, quando a gente já retira, já realizou as imagens, a gente retira o catéter de dentro do paciente e sobra, então, o introdutor. Esse introdutor, ele fica acoplado na artéria, a gente vem com essa pulseira hemostática, conecta, insere um pouquinho de ar, ela pressiona a artéria, devagar
a gente retira o introdutor, a própria pulseira estanca o sangramento. O paciente sai de sala confortável, com uma pulseira hemostática que fica ali por volta de 1, 2 horas até desinsuflá-la lentamente. Desinsuflou, parou de sangrar, a gente retira a pulseira do paciente, o furinho lá do cateterismo vai estar quase que imperceptível, o paciente já está liberado para ir para casa. Bom, esse é o cateterismo. E a angioplastia, qual que é a diferença? O começo do exame é o mesmo, eu preciso ir lá cateterizar a artéria do coração que está entupida para fazer o tratamento. Então existe a punção, a colocação do introdutor, do dilatador, e dentro desse introdutor vai o catéter. Novamente eu vou mostrar aqui, ó, o catéter vai passar por dentro da artéria do paciente e vai lá no coração. Pronto. O catéter chegando lá no coração, eu identifico qual artéria que está entupida, com a injeção daquele mesmo contraste, e aí sim, uma vez diagnosticada a doença, o paciente realizou um preparo com o uso de medicações específicas para afinar o sangue, a gente já se programou, já viu o tamanho das próteses, do balão, dos stents, material que a gente vai usar. Aí sim, esse catéter, uma vez lá dentro, ele nos serve de guia. A gente consegue colocar, por exemplo, um fio guia extremamente fino, 0,14 milímetros, para você, não dá nem para ver no vídeo. Esse fio guia, por dentro do catéter, eu consigo passar ele lá dentro da artéria entupida do coração, ó. Vocês vão ver ele progredindo lá, ó. Ele vai sair daqui a pouquinho, ó. Tá chegando, ó. Esse catéter, esse fio guia, ele vai passar por onde está o entupimento e ele, no final das contas, me serve de guia. De guia para quê? Para um stent, exatamente esse material, que é uma prótese de cromo e cobalto, diluída em medicação, esse stent é colocado na artéria onde está o entupimento. Então esse daqui é um stent verídico, eu comparo com o tamanho do meu dedo, o stent é implantado, ele vem desinsuflado, né? Ele vem todo apertadinho, quando a gente insufla ele, ele ganha o diâmetro do vaso que a gente quer. Então existem stents maiores e existem, por exemplo, stents menores. Aí depende muito do entupimento do coração e do tamanho do vaso. Uma vez que a gente terminou a angioplastia, a gente puxa o fiozinho de novo. No final a gente retira também o catéter, por consequente a gente tira e coloca a pulseira hemostática. O paciente vai geralmente para a UTI, fica monitorizado de 12 a 24 horas, voltando às suas atividades em cerca de 2 a 3 dias. Colocou o stent, tá tudo bem? Nem de longe. O stent é um tratamento paliativo. A angioplastia, ela desentope os vasos, facilita o retorno normal da circulação do coração, mas a doença sobrejacente ainda se encontra lá. Os fatores de risco devem ser combatidos por toda a vida, senão novos entupimentos poderão ocorrer, ou em outros lugares, em outras artérias, ou no próprio stent, que a gente chama de reestenose. Existe um entupimento dentro do stent. Então, sofreu um infarto, ou teve uma angina, submeteu-se a um procedimento de cateterismo, precisou colocar stent, fazer dilatações com balão, é muito importante seguir com o seu cardiologista. Seu cardiologista intervencionista, o seu cardiologista clínico, o médico da família, o médico clínico, para você combater os fatores de risco. A hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o colesterol alto, o sedentarismo e tratar de forma integral para que essa doença não aconteça de novo. Nós aqui, da hemodinâmica do Hospital Edmundo Fernandes, em Uruaçu, no norte goiano, temos toda a estrutura necessária para o melhor atendimento nas diversas patologias do coração. Seja infarto, angina, problema de válvulas, defeitos congênitos do coração, a gente é especialista no tratamento dessas doenças. Se porventura você ou alguém da sua família precisar de atendimento na região do centro-norte goiano, estamos à disposição. Realizei uma angioplastia, ou um familiar realizou uma angioplastia. Ele está curado? Eu estou curado? Essa é uma dúvida muito frequente. Os pacientes acham que colocando o stent ou dilatando com balão, a doença fica ausente. A gente sabe que não é assim. Uma prótese dessa, que é um stent farmacológico, ela não é inerte ao seu coração. Muitas das vezes a doença ainda continua lá, como a hipertensão arterial, o colesterol, a própria placa de gordura que a gente desentupiu está lá, entremeada nessa malha de stent. Então, apesar de você ter tratado a doença, você nunca está curado. E o tratamento precisa ser permanente, contínuo, sem nenhum dia sem se preocupar com a doença. É extremamente importante tomar as medicações de forma contínua e nunca abandonar o tratamento.
A grande maioria dos pacientes que voltam para uma sala de hemodinâmica, para uma segunda ou terceira angioplastia, na grande maioria das vezes é porque não teve adesão ao tratamento farmacológico. Existem algumas medicações que são essenciais, como as medicações que abaixam o colesterol, que a gente chama de estatinas. Elas são muito importantes para reduzir a densidade do colesterol nas artérias. Existem as medicações que afinam, que deixam o seu organismo não rejeitar o stent, que são as medicações o AS, que é a famosa aspirina, o clopidogrel, o prasugrel, o ticagrelor, são nomes comerciais de medicações altamente testadas e eficazes para prevenir o entupimento de novas artérias e principalmente o entupimento do próprio stent. Colocar stent salva a vida. Não tomar as medicações depois que põe stent pode prejudicar a sua vida. E o Hospital Edmundo Fernandes, aqui no centro-norte goiano, em Uruaçu, no Goiás, tem toda essa estrutura de hemodinâmica, a FS Hemodinâmica, que é composta por médicos cardiologistas intervencionistas, eu, Dr. Edmar Júnior, e uma equipe de funcionários de enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapia, farmácia, o tempo todo. A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisou de um atendimento em cardiologia de forma mais urgente, é só procurar o Hospital Edmundo Fernandes, que a gente está disposto a atender de forma integral, humanizada e priorizar o cuidado com a saúde do seu coração.